Primeiramente, em nome do Banco Central, eu quero dar boas-vindas a todos vocês e parabenizá-los pela iniciativa desta visita, o que demonstra o interesse de vocês em conhecer um pouco mais sobre o Banco Central, a instituição que tem uma grande relevância no contexto econômico nacional, e também o seu papel. E especificamente nesta tarde vamos estar debatendo, conversando um pouquinho aqui, sobre o papel da supervisão bancária brasileira. Especialmente nesses momentos de turbulência econômica, de incertezas econômicas, o Banco Central adquire um papel de maior relevância, porque ele efetivamente é um dos atores que faz parte desse contexto e na sua responsabilidade está conduzir toda a política econômica no sentido de buscar a estabilidade do sistema como um todo. Não existe sistema financeiro estável se a economia não estiver estável. Então as coisas estão conectadas. Quer dizer, para que nós tenhamos uma economia estável, é necessário também que tenhamos um sistema financeiro estável. E me parece que nesses dias essa afirmativa se tornou muito clara para todos nós, se nós observarmos o contexto internacional, quando a crise que está instalada, especialmente nos países do norte e na Europa, evidenciaram realmente esta interligação entre a economia real e o sistema financeiro. Uma coisa depende da outra. Muito bem. Então, essa tarde nós vamos falar, e a nossa agenda aqui, eu gosto sempre de fazer uma palestra bastante interativa e faço isso com muito prazer, porque eu tenho muita satisfação em fazer esse tipo de trabalho, porque é uma oportunidade que nós temos de transmitir, especialmente aos nossos jovens, aqueles que serão os nossos sucessores amanhã, né? Aquela experiência que nós acumulamos ao longo de uma vida, ao longo de uma história, e no meu caso serão em agosto 25 anos de Banco Central, sempre trabalhando na área de supervisão bancária. Então a gente já acumula aqui uma experiência que com certeza é benéfica para todos vocês que estão começando agora. Vamos falar então, a nossa agenda desta tarde, a nossa proposta é falar sobre o Sistema Financeiro Nacional, conceito, o que é o Sistema Financeiro Nacional, que compõe o Sistema Financeiro Nacional. Vamos falar um pouquinho sobre o Banco Central e a missão do Banco Central. Também nós vamos ver que o Banco Central tem, na verdade, uma missão que ela é dividida em duas partes, e uma das partes é exatamente a supervisão bancária, e nós vamos falar então como essa supervisão bancária está estruturada no Brasil. Vou mostrar a vocês o que é o universo fiscalizável da área de fiscalização do Banco Central. Vamos falar um pouquinho sobre como se processa o monitoramento do sistema financeiro, esse monitoramento que é feito indiretamente, com base nas informações captadas do sistema financeiro. E vamos falar também sobre a fiscalização direta, como é que funciona esse processo de fiscalização em cada instituição financeira. Ao final da nossa conversa aqui, que eu espero seja bastante informal, para evitar que vocês durmam, né? Mas se caso alguém dormir, por favor, procure não roncar muito, que é para não atrapalhar o vizinho que está ao seu lado, que pode ser que ele esteja interessado aqui nessa conversa. Tá bom, gente? Muito bem, vamos lá então. O que é o Sistema Financeiro Nacional? É um conjunto de órgãos, conjunto que compreende não só todas as instituições financeiras que fazem parte do nosso sistema, mas também os órgãos reguladores. E aí nós vamos ver que o Sistema Financeiro Nacional ele transcende o sistema bancário, ou seja, não é apenas o sistema de bancos, mas sim todo um conjunto de reguladores, todo um conjunto de instituições que compõem então o Sistema Financeiro Nacional. Eu sei que esse slide aqui não está os melhores, até a leitura não é das melhores, porque ele é um tanto apagado e está um pouco poluído com muita informação, mas a ideia aqui, essa informação vocês encontrarão inclusive na página web do Banco Central, a ideia é mostrar como é que esse contexto todo, como isso está composto, né? E nós vemos aqui que são órgãos normativos, e esses órgãos normativos, no nosso caso, de maior relevância, é o Conselho Monetário Nacional, e nós vemos outros órgãos normativos atuando em outras áreas que não o sistema financeiro, não o sistema bancário especificamente.
E nós vemos aqui o Conselho Nacional de Seguros Privados e vemos também o Conselho de Gestão da Previdência Complementar, CGPC. Esses três órgãos são os órgãos superiores que fazem todo o processo de regulação e de normatização de todo o sistema. Com maior relevância aqui, nós poderíamos citar o Conselho Monetário Nacional, que efetivamente que está à frente do que o Banco Central, digamos, a atuação do Banco Central. E as demais instituições que nós vemos aqui operando dentro desse contexto inteiro que é o sistema financeiro nacional. E aí nós temos instituições financeiras que captam depósito, que captam poupança, que captam depósito à vista, que captam depósitos a prazo. Nós temos as demais instituições financeiras que fazem o processo de intermediação. O que é a intermediação? É pegar a poupança de quem tem sobra e emprestar para quem precisa de recursos para promover o desenvolvimento, para investimento, para capital de giro, para consumo, enfim. Então, é esse processo de receber com uma mão e emprestar com a outra é que faz uma instituição financeira, uma instituição bancária, especificamente. As demais instituições, vemos aqui a Comissão de Valores Imobiliários, que tem uma importância também relevante no mercado de capitais e que disciplina todo o processo de lançamento de ações, de todo o processo de normatização no que se refere ao lançamento de ações e participações de empresa e também o processo de negociação desses títulos no mercado. Ainda temos a Superintendência de Seguros Privados, que é quem normatiza todo o mercado de seguros no Brasil. Todo o processo de seguros. Na verdade, se nós avaliarmos bem, nós vamos ver que numa única instituição financeira, você pode eventualmente ter os três serviços. Ou seja, uma instituição financeira pode operar todos os serviços bancários, assim como ela pode fazer um processo de intermediação de compra e venda de ações, assim como nós vemos dentro de um conglomerado financeiro, a instituição também vendendo seguro, eventualmente para automóvel, seguro de vida, etc. Então, na verdade, esse conjunto todo está muito interligado e funciona de maneira interligada. Muito bem, vamos adiante. O que é o Conselho Monetário Nacional? O Conselho Monetário Nacional, muito antigamente, ele era composto por muitos membros. Depois ele foi reduzido a 3 membros oficiais, 3 membros que participam votando, definindo, tomando as decisões. Esses 3 membros são os 2 ministros da Fazenda e do Planejamento e também hoje o ministro-presidente do Banco Central do Brasil. E o Conselho Monetário Nacional, então, é quem edita todas as normas que vão regular o sistema financeiro como um todo. Então, ele é o responsável pela fixação das diretrizes da política monetária, creditícia e cambial no país. Bom, o Conselho Monetário Nacional, como é que ele faz esse processo de regulação? Cada decisão do Conselho Monetário Nacional, ela é embasada num voto. Este voto aprovado pelos membros do Conselho, ele é transformado em resolução, e esta resolução, então, ela é publicada pelo Banco Central do Brasil. Então, o Banco Central do Brasil é o órgão executivo do sistema financeiro que faz cumprir as disposições que regulam o funcionamento de todo o sistema financeiro. E o Banco Central também faz o papel de secretaria do Conselho Monetário Nacional. Então, o Banco Central é que publica todas as decisões do Conselho Monetário Nacional. Ok? E ele se reúne normalmente uma vez por ano. Uma vez por mês, aliás, desculpe. Agora nós vamos falar um pouquinho aqui da missão do Banco Central do Brasil. Eu sei que o Banco Central é uma instituição talvez não suficientemente conhecida pela sociedade brasileira. Se você perguntar a muitas pessoas, e não necessariamente pessoas desinformadas, às vezes muitas pessoas até esclarecidas, não sabem exatamente o que é o Banco Central do Brasil. Muitas vezes, quando dizem assim, onde você trabalha? Eu trabalho no Banco Central. Ah, você trabalha no Banco do Brasil? Não, eu trabalho no Banco Central do Brasil. É diferente do Banco do Brasil.
Banco do Brasil é uma instituição bancária, instituição financeira, né, cujo acionista majoritário é o governo, e que é um banco comercial que pratica todos os atos, todos os negócios de uma instituição bancária tradicional. O Banco Central, como disse, é uma instituição reguladora e que faz cumprir todas as normas do Conselho Monetário Nacional e que também executa a política monetária no Brasil, além de ter um outro papel, que é manter um sistema financeiro sólido e eficiente. Então, assim, a missão do Banco Central, assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. Aqui nós vemos dois papéis distintos exercidos pelo Banco Central do Brasil. Um no que se refere à política monetária e um no que se refere à supervisão do sistema financeiro como um todo. Muito bem. No que se refere à parte de poder de compra da moeda, é atribuída ao Banco Central a responsabilidade de executar as políticas definidas pelo governo, pelo próprio Conselho Monetário Nacional, no que se refere ao estabelecimento de meta de inflação, de todas as ações necessárias para manter o poder de compra da nossa moeda. Em alguns países, em muitos países, eu diria, as duas funções são separadas, ou seja, tem um banco central chamado banco tradicional, que faz esse papel da política monetária, que faz o acompanhamento, que tem a responsabilidade pelo manter o poder de compra da moeda, controle de inflação, e a função de supervisão propriamente dita, em muitos países, é exercida em uma agência separada do Banco Central. Então são dois organismos que, apesar de separados, eles mantêm um relacionamento muito próximo em todos os países em que existe essa situação. No Brasil, a nossa lei estabelece que o Banco Central do Brasil tem as duas funções. Então, por isso, nós temos no Banco Central uma área que nós denominamos de área de supervisão, e eu vou mostrar para vocês do que é composta esta área, o que compõe esta área de supervisão, e também os demais departamentos que cuidam, então, da outra função que nós mencionamos.